Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Olá você, prazer estar aqui para mais esse encontro do PodGel com as informações acadêmicas das pesquisas produzidas pelo Grupo de Estudos Olímpicos da USP. E hoje nós trazemos um convidado muito especial que transformou os 5 anéis em muitos dados olímpicos. Está com a gente Rovilson Freitas, ele que é um acadêmico dos estudos olímpicos, mas mais do que isso, ele é um amante, ele é um alucinado, ele é apaixonado, ele é enlouquecido pelos estudos olímpicos. Ele que vem das ciências da tecnologia, da informação e que pegou todos os dados do Grupo de Estudos Olímpicos, das mais de 1.400 entrevistas produzidas com os atletas olímpicos brasileiros e transformou isso em um belíssimo banco de dados com aquilo que nós temos de mais precioso em relação aos atletas olímpicos brasileiros, que são informações. Rovi, prazer imenso ter você aqui com a gente. Diz para nós um pouco qual é a tua com essa do olimpismo e o que é que você tem feito em relação a esse tema tão apaixonante. Olá, professora, tudo bem? Olá a todos que estão aí vendo, ouvindo esse projeto. Muito feliz de poder estar aqui contribuindo de alguma maneira, né? Bom, eu sou tecnólogo em informática, minha primeira formação é na área de informática, depois acabei fazendo alguns cursos complementares, curso de jornalismo esportivo, acabei entrando na Faculdade de Letras da USP, e aí em 2016 conheci o GEL, o Grupo de Estudos Olímpicos, participei de algumas reuniões, participei de alguns eventos, né, do grupo e percebi que havia uma grande quantidade de dados, né? Isso já era uma hipótese do grupo, né? A própria professora Kátia e outros colegas do grupo já haviam levantado que havia possibilidade de extração de muitas informações a partir do acervo que o GEL possuía, né? E não havia ainda uma organização mais refinada desse acervo, né? desses arquivos e desses dados. Então, eu entrei com o desafio de contribuir organizando esses dados, né? Era até uma brincadeira que nós tínhamos... Onde? Entrou onde? No grupo, né? No grupo de estudos, né? Eu pensei que você já fosse falar do teu mestrado. Não. Mestrado veio depois, veio um pouco depois. E aí, comecei, né, participando das reuniões, ali tentando achar o que poderia ser meu objeto de estudo dentro do GEL e fui contribuindo com a parte mais técnica, né? E em 2018, né, eu tive a oportunidade de, através do grupo, né, de conseguir entrar no mestrado. Fiz o mestrado no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação de São Carlos, também da USP, e lá eu trabalhei essencialmente com mineração de dados, com agrupamentos, e aí conseguimos transformar as entrevistas dos atletas olímpicos, que são entrevistas não estruturadas, são entrevistas que não têm um número de perguntas exato, que não tem as mesmas perguntas, né? A gente conseguiu, é um grande desafio você extrair informações de conteúdos tão diferentes, embora sejam do mesmo universo. E aí eu fiz um trabalho lá de agrupamento, onde a gente conseguiu, no meu trabalho de mestrado, na minha dissertação de mestrado, agrupar assuntos que potencialmente podem ser alvo de estudo dos pesquisadores do GEL. Então, a gente conseguiu identificar algumas coisas muito interessantes relacionadas à geografia dos atletas olímpicos, né? Então, existe uma lógica de onde o esporte se desenvolveu, de onde o esporte acontece no Brasil,
algumas questões relacionadas à parte de lesões, bem interessante. Questões relacionadas a preconceito racial, preconceito de gênero. A gente conseguiu identificar ali de atletas que não necessariamente são atletas que conviveram na mesma edição ou na mesma época, e a gente consegue perceber e consegue traçar um perfil ou próximo de um perfil do que seria esse atleta olímpico brasileiro. Perfeito, Rovilson, mas você também é professor, não é? Você tem uma carreira como docente. Aonde essa pesquisa colabora e contribui para essa tua profissão, né? Esse teu fazer profissional dentro da docência? Bom, eu sou professor do Centro Paula Souza desde 2006, então são 18 anos de sala de aula só no Centro Paula Souza. O Centro Paula Souza, ele permite que eu desenvolva diversos projetos com os alunos. Então, ao longo desse tempo, em muitos momentos, os alunos me ajudaram a organizar, me ajudaram a disponibilizar esses dados. Não havia ali, já existia uma organização mínima, mas a gente conseguiu melhorar a distribuição dos dados, a forma como esses dados vão ser visualizados, e os meus alunos em projetos ali paralelos, eles colaboraram em muito, né? Todos eles com o seu crédito, prometi para todos eles, né? Mas eles contribuíram bastante, e isso foi importante para a formação deles. Então, muitos deles me falavam, nossa, que interessante isso, eu nunca tinha imaginado, que legal, e é um assunto muito atrativo, né? O esporte sempre traz traz boas memórias, né? Então, eles sempre ajudaram, e isso contribuiu também com a formação deles. Rovilson, quando você começou a tua dissertação de mestrado, o que se falava naquela época, e olha como isso anda logo, né? Assim, isso é 2016, 2017, se falava muito em mineração de texto. E hoje, o termo geral que se usa para o teu trabalho é a aplicação da inteligência artificial. Como é que essa tal de inteligência, que não tem nada de artificial, porque ela é determinada para essa finalidade, contribui para uma pesquisa das ciências humanas tão específica como aquilo que a gente faz no GEL, cuja metodologia são as narrativas biográficas? Como é que essa metodologia pode definitivamente garimpar, peneirar, filtrar todas essas informações tão preciosas que a gente carrega das narrativas, dos atletas? Olha, a inteligência artificial ela é fundamental no processo, considerando o tipo de dado que a gente tem no GEL. O dado principal são entrevistas, então é texto. É claro que teve um primeiro processo que foi a transcrição dos vídeos, das gravações para texto, e você organizar esse texto é muito complicado manualmente. São mais de 1000 entrevistas. Então, a inteligência artificial ela pode colaborar para trazer alguns temas possíveis de estudo, coisas que a gente nem sabe ainda. E quando você coloca essa massa de textos dentro de um algoritmo, dentro de alguma técnica de inteligência artificial, de mineração, você pode organizar esses dados. Então, uma coisa muito interessante que a gente percebeu é conseguir traçar a trajetória do atleta por onde ele passou, pelos lugares onde ele passou. Isso não dá para a gente extrair de um dado objetivo. Então, eu sei onde ele nasceu, eu sei onde ele morou, mas quando o atleta conta a história dele, ele vai dizendo por onde ele passou, onde ele jogou, se ele foi buscar um treinamento diferenciado, e a gente consegue traçar esse caminho desse atleta. E aí, mapeando, a gente pode tirar uma série de informações. Isso é muito difícil de fazer lendo entrevista por entrevista. Então, a inteligência artificial, ela facilita esse processo. Então, existe, por exemplo, um recurso chamado reconhecimento de entidade nomeada.
eu consigo pegar todas as cidades, lugares, estados, países por onde esse atleta passou através da sua fala, daquilo que ele falou na entrevista. E aí eu consigo traçar, olha, os atletas do futebol têm esse padrão de movimentação, os atletas do vôlei, do basquete, do atletismo. Então, é um exemplo de contribuição que a inteligência artificial pode trazer. Então, em se tratando de texto, que é o nosso corpus principal, a inteligência artificial ela pode facilitar esse processo que seria muito manual. Uau! Não é? Então, é muito interessante a gente ver que uma pesquisa ela começa com uma coisa pequena, miúda, um objetivo específico, e quando a gente vai ver, isso vai se desdobrando, não é? Daqueles casulos vão saindo borboletas que colocam ovos por aí e que criam novas borboletas. Você falou lá no começo da tua entrevista que uma das questões que a nossa pesquisa aponta é uma revelação geográfica, tanto do nascimento como do desenvolvimento dos atletas. A gente sabe o impacto dessa informação na criação de políticas públicas para o esporte, por exemplo, na aplicação das leis de incentivo para os esportes. Você já consegue ter dados sobre isso? Olha, sim, são dados bem interessantes e robustos, no sentido de perceber tendências, e aí existem várias razões. Então, por exemplo, determinadas modalidades que se desenvolvem em determinadas regiões. E depois, um próximo passo seria descobrir por que houve esse desenvolvimento ali. Então, nós temos exemplos como o boxe na Bahia, né? Então, nós fizemos uma avaliação de que os atletas baianos do boxe, eles surgem com maior força a partir dos anos 2000. Isso muito provavelmente está relacionado com o investimento que foi feito naquela região, né? É uma fotografia, né? Exato. É uma fotografia. É incrível como desses dados tão pessoais, de falas tão subjetivas, você tem lá o gancho para o algoritmo retirar essa informação e transformar num dado. Exato. Então, temos esse caso, temos o caso da canoagem também. Então, a canoagem ela tem uma interpretação um pouco diferente, porque ela depende muito da questão natural. Então, eu preciso ter um rio, eu preciso ter um ambiente de água para se desenvolver. E aí a gente mostra, olha, lá no sul da Bahia, no interior de São Paulo, lá em Piraju, lá no Rio Grande do Sul, tem essa disponibilidade física natural que permite que o esporte se desenvolva ali. Então, eu posso alocar recursos para essa região, alocar recursos para essa modalidade para que ela se desenvolva de uma maneira mais efetiva. E quando a gente sobrepõe esse recorte geográfico com o recorte histórico, nós temos não uma fotografia, mas é quase um vídeo, não é? Daquilo que acontece, porque você cita o caso da canoagem e a gente tem uma primeira geração da canoagem lá no Rio Grande do Sul, onde pessoas usavam o rio para se divertir. E quando isso se organiza, ele se desloca para condições não tão naturais e já com incentivo específico para aquele desenvolvimento. Rovilson, como é que você, pela análise dos seus dados, como é que você também faz a leitura do recorte temporal histórico? Olha, também é algo assim, o próprio exemplo do boxe, né? Então, que a gente consegue perceber que a partir de um determinado ano de participação olímpica, eu tenho atletas de um determinado local. Então, nós temos, por exemplo, o caso da ginástica. Então, temos a ginástica rítmica. Ela, em determinado momento histórico, ela esteve muito localizada no Paraná, em Londrina. Isso meados dos anos 2000. De 2010 para cá, já houve um deslocamento ali para Espírito Santo, para Sergipe, porque houve uma mudança política, no caso, né, do deslocamento da federação. Então, você consegue, olha, até o ano tal, eu tenho atletas de determinada região. De ano tal, isso muda, né? Essa tendência muda. Mesmo a questão de determinadas modalidades
que tinham mais visibilidade em determinado momento histórico. Por exemplo, o caso do remo, que tinha muitos atletas, né, até ali meados dos anos 90, e que isso foi diminuindo ao longo do tempo. O remo para mim, é um caso muito singular, não é? Porque a gente sabe que o remo, na década de 40, de 30, ele chegava a levar 60 mil pessoas para a beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, nós tínhamos lá, inclusive, muitos dos clubes que hoje são de futebol, eles nascem como clube de remo, eles têm isso no seu estatuto, por isso eles não podem acabar com o remo, e talvez por isso é que o remo ainda não deixou de existir. Exato. Mas o remo, estando no Rio de Janeiro, ele não contava apenas como clubes cariocas. Vinha gente do Brasil inteiro para remar, não apenas nesses clubes cariocas, como no Clube de Regatas Tietê, em São Paulo, por conta do Rio Tietê. Pegando esse exemplo do remo, você consegue observar em outras modalidades essa questão, por exemplo, da migração? Que modalidades os atletas são obrigados a migrar por conta dos centros de treinamento? Olha, eu acho que o futebol sempre, né? O futebol ele é desenvolvido. Mas futebol não é esporte. Futebol é negócio. Mas a gente continua mesmo assim. O futebol ele forma atletas em diversos lugares do Brasil, mas obviamente os grandes centros acabam sendo aqueles que recebem esses atletas. Então, acho que depende muito da modalidade, né? Depende muito da estrutura que você precisa. Então, o atletismo, por exemplo, ele não depende de uma estrutura tão estabelecida para ele conseguir se desenvolver. Então, eu consigo ter atletas do Amazonas, eu consigo ter atletas do Nordeste, etc. No caso da ginástica, por exemplo, está muito concentrado na região Sudeste. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, teve um momento ali no Paraná também, mas é muito centralizado aqui. O vôlei, por exemplo, é sul-sudeste. Então, você tem pouco ainda, né, poucos clubes, né, que desenvolvem ali no Nordeste, embora você tenha atletas nordestinos, mas eles acabam se deslocando para o Sudeste para poder ter oportunidade de ter a sua prática, de conseguir se manter no esporte. Então, depende muito da modalidade, do que a modalidade precisa, mas é possível identificar isso nas entrevistas, da maneira como eles precisam se deslocar para a sua prática. Uhum. Bom, e não só dentro do Brasil, mas a pesquisa também aponta os processos migratórios internacionais. Tanto de quem vem de fora para o Brasil, que depois a gente vai conversar com o William Douglas sobre esse trabalho maravilhoso que ele fez no doutorado, mas também atletas do Brasil que vão para fora para buscar oportunidades profissionais e de especialização na sua modalidade. Como é que a tua pesquisa mostra isso? O vôlei talvez seja bem interessante nesse sentido. O vôlei, até a década de 80, 90, ele era essencialmente no Brasil. A partir do momento que o vôlei começa a se desenvolver e começa a se tornar uma potência de fato, ganhando medalhas olímpicas e mundiais, você percebe que há um fluxo maior dos atletas para fora do Brasil. Então você tem, por exemplo, no masculino, os atletas que vão para Itália, para Polônia. No feminino, as meninas também vão para Itália, mas há um momento agora para a Turquia, para o Japão. Então isso era uma coisa que não se via tanto nas entrevistas das atletas mais antigas. Então hoje, quando a gente pega a entrevista de uma atleta mais recente, a gente já percebe que há naturalmente uma tendência dessas atletas buscarem o exterior. Então tem toda a questão, por exemplo, do basquete, né? Que o basquete também, até a década de 90, era essencialmente Brasil e um pouco na Europa. Alguns atletas que jogavam na Europa. A partir dos anos 2000, nós temos os atletas que vão para a NBA, e aí
é um outro deslocamento bem mais específico, é um outro perfil de atleta, e aí tem outras discussões que entram aí relacionadas a financeiro, enfim, mas também é uma mudança aí de tendência. Não, e acho que você não falou nada da natação até agora, mas a gente tem aí um fato histórico da natação, lá dos peixes voadores, não é? Da década de 40, 50, que vieram para o Brasil, transformar os atletas brasileiros, no caso, né, o Tetsuo Okamoto, que se inspira nesses nadadores japoneses, e agora todo o afluxo de atletas brasileiros, principalmente para os Estados Unidos. Exato. O que você vê? O que tua pesquisa mostra em relação a isso? Isso acho que tem uma relação importante com a questão temporal também. Acho que ultimamente, para os atletas que participaram das edições mais próximas a 2020, há uma tendência dessa migração. Isso não acontecia antes. Então, mesmo com o futebol, talvez um pouco mais também, porque naturalmente há mais tempo eles vão para fora do Brasil, mas isso é uma tendência mais atual, né, dos atletas das últimas edições. Antigamente isso era mais difícil. Então, eu acho que a questão da globalização, a maneira como os atletas hoje divulgam o seu trabalho, eu acho que isso colabora para que eles possam ter oportunidade nessas instituições ali nos Estados Unidos, principalmente falando especificamente da natação, né? Mas então vamos mudar um cavalo de pau nessa discussão aqui, vamos falar do hipismo, não é? O hipismo, que é aquela modalidade assim que parece muito específica em relação tanto à classe social como à formação do atleta. O que tua pesquisa mostra para a gente tanto do processo de formação ainda no início da carreira, como para essa busca da participação olímpica? Olha, o hipismo ele é um caso bem específico, né? Assim, a concentração é basicamente de atletas na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. Sem nenhum atleta negro na sua formação? Não temos registro de nenhum atleta negro, né, no hipismo. É um esporte que surge em locais muito específicos, em clubes hípicos, e tem uma certa tradição de pai para filho, uma certa tradição mais restrita, e de pessoas que moram fora do Brasil. Então, eles buscam melhores condições de treino e tal fora do Brasil, e isso acaba sendo um esporte bastante custoso. Então, a gente vê uma repetição de muitos atletas que vão em muitas edições, são sempre basicamente os mesmos atletas, e a formação a própria concepção do esporte ela é mais restrita, então ela é limitada. E ela tem na sua origem uma participação muito forte de membros das Forças Armadas, não é? Exato. Lá nos anos 20 e 30, os atletas eles eram basicamente atletas militares, não é? Sim, e a base militar ela é muito importante para algumas modalidades, como o pentatlo moderno, como tiro esportivo. Durante muito tempo o hipismo me parece que era uma exigência, né, olímpica de que eles fossem militares, né, até ali meados da década de 50. E outras modalidades têm a sua base no esporte militar. Então, esgrima, tiro, pentatlo moderno. Então, são modalidades que formaram muitos atletas e que sustentaram muitos atletas durante muito tempo. Certa vez uma pessoa ligada aos jogos militares me perguntou se era possível a gente ter uma certeza de todos os atletas militares que já foram olímpicos pelo Brasil. Tua pesquisa mostra isso? Sim, é possível sim. E inclusive categorizar quem era do Exército, da Aeronáutica. Houve uma mudança recentemente, né? Porque antigamente o atleta ele era um atleta, fazia parte mesmo do Exército. Hoje existe um programa estatal para que os atletas possam usar a estrutura estrutura militar, né? E é um pouco diferente do que era antes. Mas é possível, inclusive, destacar quem
é do Exército, da Aeronáutica, quem é da Marinha. É bem interessante perceber isso. É bem interessante ter esse panorama. Rovilson, a gente tem sido procurado, o Grupo de Estudos Olímpicos tem sido quase que assediado por esses dados, não é? Porque a gente tem dados preciosos. O que falta para a gente poder tornar todo esse trabalho, disponibilizar todo esse trabalho para pesquisadores, jornalistas, interessados no esporte em geral, sabendo que este é um trabalho específico de atletas brasileiros, atletas olímpicos brasileiros. Mas o que falta para a gente poder ter aí a divulgação maior desses resultados da pesquisa? Bom, tudo isso é muito interessante, mas tudo isso tem um custo, tudo isso tem um trabalho muito pesado que precisa de alguma forma de financiamento, porque desde da própria mão de obra, porque isso precisa, não é uma atualização frequente, mas é uma atualização que precisa acontecer. Eu preciso contar com essa atualização. E sem contar com a própria questão técnica. Então, tem um servidor que é pago para isso, existe um domínio que precisa ser pago anualmente. Então, assim, é um custo bem considerável. Então, a gente tem brigado, tem buscado formas de tentar conseguir financeiramente sustentar esse projeto para que ele seja, de fato, público, sustentável e que todos os interessados tenham acesso. Então, precisamos de alguma forma de financiamento. Né? E acho que isso é muito importante de deixar registrado, que nós temos todo o interesse em fazer esses dados circularem. Exato. E que, assim, nós temos lutado todos esses anos, são mais de 20 anos de pesquisa, e que nós tivemos muito apoio das agências de fomento à pesquisa até aqui, não é? Principalmente FAPESP, principalmente CAPES, CNPq, mas que agora a gente está chegando no limite dos nossos recursos e que nós realmente gostaríamos de tornar tudo isso público, disponibilizar para novas pesquisas. Temos certeza que esses dados colaboraram em muito e vão colaborar ainda mais com a pesquisa de outras pessoas que nos procuram e que a gente, de forma muito doméstica, acaba compartilhando porque nós não sonegamos informação a ninguém. Não é? O nosso principal objetivo com essa pesquisa é fazer que ela realmente seja pública. É isso, e buscamos parcerias, buscamos todo tipo de auxílio e ajuda que nos permita disponibilizar isso para a sociedade, porque é muito importante, o que me atrai muito, eu que sou um amante olímpico, como a professora disse lá no início, é que eu sempre tive muita dificuldade para conseguir as informações. Então, para mim é um grande prazer que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação para que a gente consiga preservar a memória, né, que eu acho que é uma coisa bem importante, mas que a gente possa municiar outros tipos de conteúdo, outros tipos de pesquisa. E corrigir os erros que constam de alguns documentos oficiais, porque a nossa pesquisa também tem isso. Pois não é? Mas isso é tema para um outro podcast. Rovilson, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por todo o seu trabalho, pelo empenho que você tem tido nesses últimos anos. E convidar vocês para seguir aqui o nosso podcast, porque nas próximas semanas vem mais alguma coisa. Eu que agradeço, estou à disposição sempre, quero colaborar sempre e muito sucesso aí no podcast. Bora nós!